Olá, queridos amigos, queridos irmãos, espíritas e não espíritas também, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para iniciar um projeto que é um projeto de resgate às bases doutrinárias, um projeto de resgate a Allan Kardec, ao Pentateuco, né, nas suas obras básicas, que a gente tem se esquecido um pouco disso, de falar dentro das nossas casas espíritas. Tem esquecido um pouquinho do que nos trouxe até aqui. Então hoje a gente vem para tentar contribuir de alguma forma para que a gente resgate, a gente volte a falar, volte a viver a doutrina conforme Kardec nos trouxe, lembrando das suas obras básicas. E a gente vai fazer, a partir de agora, que a gente inicia um projeto do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa do Riacho, que é o primeiro projeto. O primeiro trabalho que a gente está lançando, que é o Conversando sobre Mediunidade. A gente tem como referência o livro dos médiuns, a doutrina, e a gente vai estender isso também para outras obras. Vamos falar de Espiritismo, vamos falar de 15 princípios, princípios básicos, vamos falar dos trabalhos dentro de uma casa espírita, sobre assistência social, sobre passes, magnetismo, gênese, enfim, nós vamos falar sobre doutrina, sobre Allan Kardec. É um projeto que a gente inicia agora, a gente vai ter como pontapé inicial desse trabalho, a gente vai começar com o programa Conversando sobre Mediunidade, falar sobre um tema até meio conturbado dentro da mediunidade de um modo geral, que é animismo. A gente vai começar, a gente vai estar aqui com alguns amigos nossos, a gente vai estar sempre com alguém que conhece bem do assunto, que estuda sobre isso, para poder falar com a gente, conversar conosco e nos trazer mais informações e mais conhecimentos. E no programa de hoje a gente já vai começar falando sobre animismo com o coordenador de mediunidade do Jefa, o presidente da casa, que é Ulisses Lopes. A gente vai ver a seguir no vídeo, que é esse primeiro programa do projeto. E a gente vai estender também, a gente vai fazer um trabalho sobre resgate a Allan Kardec, vamos fazer uma série de palestras aqui no YouTube para trazer mais conhecimento, mais informação, resgatar as suas obras e pegar as nossas exposições que a gente já fez e outros colegas e outros amigos, outros irmãos que também fizeram e vamos trazê-la para dentro da doutrina. E aí, muito em breve, faremos também outros programas de conversando sobre alguma coisa, espiritismo, enfim. Vamos ter muito assunto para falar daqui para frente. Então aproveita, enquanto você está assistindo também, vai lá, clica lá para se inscrever no nosso canal, clica lá, dá o like, faz o seu comentário, deixa lá que a gente vai tentar fazer o melhor programa para todos nós. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Olá a todos, estamos aqui hoje para iniciar um trabalho que é um projeto do Jefa, do Grupo Espírita Francisco de Assis, de falar um pouco mais sobre mediunidade. E aproveitando as mídias digitais, esse momento em que a gente tem que utilizar esses recursos para levar a mensagem, levar o evangelho, levar tudo a pontos mais distantes, Então a gente começa a fazer um trabalho, desenvolver um trabalho de esclarecimento dentro da linha de resgatar Allan Kardec, resgatar os princípios básicos, as bases da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar um trabalho, um programa, o primeiro de uma série, que nós vamos falar sobre mediunidade. Então eu conversando sobre mediunidade, e hoje a gente vai pegar um primeiro tema, que é o animismo. E para isso a gente está hoje com a presença do Ulisses, o nosso coordenador da área de mediunidade, vai nos ajudar a esclarecer muitas de nossas dúvidas a respeito do assunto, que é animismo. Ulisses, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos começar hoje uma tarefa complicada, falar um pouquinho desse tema. O que você pode trazer para a gente, só para a gente introduzir o assunto? Bom, primeiramente, Mauri, agradecer a você pela sua ideia, por esse projeto maravilhoso, que leva a luz do conhecimento, do doutrina espírita a todos nós que precisamos de aprender um pouco, Você falou, nós estamos agora como presidente aí até 2022, eu e a Marília,
né? E todo o grupo do Jefa, né, empenhado nisso, porque eu acho que a casa não pode andar sozinha, tem que andar sempre acompanhada com nossos amigos, né? Claro. E entre eles você aí, que está com esse projeto maravilhoso, que é de trazer essas informações nesse período que a gente está passando, né? De dificuldade, de isolamento social, né? Então a gente não pode também ficar de braços cruzados e deixar que as coisas aconteçam, né? Aos nossos médiuns, né, que a gente preza tanto e precisamos muitos deles, eles trazem conhecimento para nós também, falar um pouco sobre mediunidade, né? Eu e a Helena Perdigão, que é a coordenadora do grupo da mediunidade também, nós podemos trabalhar juntos, nós trabalhamos juntos sempre em comunhão com todos esses nossos tarefeiros da mediunidade. E o estudo é muito importante, viu, Mauri? Um médium que não estuda é um médium que está ali perigando, na área do perigo mesmo, né? Então, quanto mais conhecimento ele tem, com mais conhecimento esse médium adquire, mais facilmente vai lidar com a mediunidade, né? Mediunidade, a gente sabe que nem todo mundo que tem mediunidade pode participar de uma reunião mediúnica. Isso aí é um grande perigo que algumas casas espíritas tomam. Né? Acha que porque a pessoa tem mediunidade, aquela mediunidade que sai pelos polos, já ouviu falar? Tá o fio do cabelo, vai para dentro e vamos entrar numa reunião mediúnica e vamos trabalhar essa sua mediunidade. Não é assim. Não é assim que funciona. Primeiramente, a gente estudar aí no período de... Aqui na casa, vamos dizer, o que entre 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da turma, né? Em média 1 ano e meio, né? Que a gente estuda bastante, aprende muito, né? E muitas daquelas pessoas que chegam ao nosso curso da mediunidade, achando até que é médium, né? E acaba percebendo ali que realmente não tem mediunidade, tem a mesma mediunidade que eu tenho, por exemplo, né? Que é só uma percepção, um friozinho, um arrepio, né? Ver um vultozinho ali, outra coisa aqui. Isso não, isso é que todos nós temos, né? É aquela mediunidade comum a todos nós, né? A intensidade dela é que varia, viu, Mauri? Entendeu? Você falou uma coisa interessante, Ulisses, que é a respeito do estudo, da orientação. E quando a gente entra para a doutrina, a gente começa a entender de fato isso, não só para a mediunidade, mas que o estudo é uma coisa necessária para o entendimento e para o exercício da própria doutrina, para tudo aquilo que a gente aprende dentro da doutrina, né? Como já disse, você trouxe até Allan Kardec, né? Espíritos, consolar, desculpa, até fugiu aqui agora. Amai-vos. Amai-vos. Instruí-vos. Instruí-vos. Né? Amai-vos primeiro, instruir depois, né? Exatamente. Sem instrução não tem jeito. Não, sem instrução a gente não vai a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem que amar primeiro, né? E depois a gente vai ter que instruir também. Verdade. Né? Para a gente poder fazer a coisa certa. E nessa seara aí que é a mediunidade, sem instrução e sem orientação, a coisa fica muito complicada. Muito complicado. E aí a gente vê isso muito presente neste tema que a gente está tratando hoje, que é o animismo, né? Que é uma palavra que a gente não encontra dentro dos livros básicos da doutrina. Allan Kardec já não trouxe essa informação para a gente com essa palavra. E aí eu queria te perguntar, como que veio, como que surgiu esse termo? Quem foi que falou sobre isso? E o que isso quer dizer? Como é que isso está inserido na mediunidade? Então, Mauri, antes mesmo esclarecer uma coisa, Kardec, né, ele não trouxe a palavra animismo, assim como não trouxe umas outras palavras que a gente é tão conhecido no meio, qual é ectoplasma, né? E, então, animismo é uma delas. Animismo também, o Kardec não usou esse termo. Esse termo foi usado bem mais ajustado pelo senhor Alexandre Kizakov. Ele é um russo, né? E que em 1890 ele escreveu um livro chamado Espiritismo e Animismo. Acho até que você trouxe aí para poder mostrar. Eu até trouxe esse livro aqui. Essa é a primeira edição, é o primeiro volume, né? Esse livrinho aqui, são 2 desses, o volume 1 e 2. Mas o Alexandre Krizakos, nesse ano de 1890, ele estudou e então ele estreitou mais essa palavra. Deixou ela mais restrita, dá o termo que ele tem. Apesar que Kardec não falou sobre a palavra animismo, mas ele falou sobre o fenômeno anímico. Então, no livro dos médiuns, capítulo 19, inclusive, fala muito sobre isso. Então, o livro do médium inteiro, praticamente em várias partes, ele vai falar sobre o que é o animismo, né? E como lidar com isso. Então, no início que você falou, a partir do momento que você estuda, a gente tem que saber. Muitos médiuns hoje na casa, que trabalham já na mediúnica, que já estão, digamos assim, antigos já na tarefa, ainda tem medo disso.
do animismo. Entendi. Porque falta, às vezes, um conhecimento de saber o que é o animismo, né? E Alexandre Akizakov, ele dá uma definição para o animismo, né? Eu posso ler? Claro, Quer ver? claro, Dá licença. Eu vou trazer para vocês aqui o que foi a definição dele. Olha, ele fala assim no livro, né? Vamos então à definição do termo animismo. Segundo Alexandre Akizakov, né? Animismo são todos os fenômenos intelectuais e físicos. Ou seja, tudo aquilo que é intelectual e é físico, é fenômenos físicos produzidos fisicamente, é do médium, é do ser humano. Sim. Né? A minha parte intelectual, aquilo que eu produzo, aquela mesmo sendo, ela é anímica. Por exemplo, o efeito físico, telecinesia, por exemplo, Sim. Né? Que a gente não sabe onde você movimenta os objetos, isso é meu. Não depende de um espírito para fazer isso. Né? Então ele continua. Então, todos aqueles efeitos físicos e intelectuais que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano. E mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. A palavra espiritismo será utilizada para designar todos os fenômenos que possam ser enquadrados na definição de animismo. Mediunismo será entendido como todos os fenômenos compreendidos no animismo e no espiritismo, independentemente de uma ou outra coisa. Entendi. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte: animismo, espiritismo e mediunismo. Tudo que é intelectual e físico do homem, a gente vai falar que isso é o animismo. Toda produção anímica, ela pode ser intelectual e física. Como eu já falei, a telecinesia e todos aqueles efeitos intelectuais. Isso é anímico. O espiritismo, eu dependo de um ser extracorpóreo. Eu preciso de um espírito atuando sobre o médium para acontecer o fenômeno espírita, que a gente chama de aí a mediunidade, está dando passividade. Sim. Eu dependo então de um espírito atuante no médium para que aconteça o efeito mediúnico. Então eu preciso então de ter aí um espírito, né, atuando sobre o médium. Então a gente vai chamar isso de espiritismo, que o Alexandre disse. Mediunismo é o efeito dos dois, é a mistura das duas coisas. Sim. Né? Do espiritismo e do animismo. Entendi. Então, ou seja, isso quer dizer que o animismo é um médium atuando sobre ele mesmo. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E o espiritismo é a ação dos espíritos. Muito bem. Sobre o médium, ou seja, a comunicação do espírito com o médium. Muito bem. O animismo é ele próprio dando, vamos dizer assim, um termo mais popular, né, que todo mundo conhece, ele mesmo dando passividade para ele mesmo. Em outras palavras. E é isso mesmo. Né? É isso ele mesmo. dando passividade para ele. Parece um pouco complicado isso, né? Parece. Mas na hora que a gente começa a estudar, isso começa a esclarecer isso. Parece, mas como assim que eu vou dar passividade para mim mesmo? Eu vou dar uma ideia aqui. Um médium, numa sala, ele atua com o seu espírito, no seu inconsciente, ele vai se manifestar, né? Então o médium, ele dá passividade para o espírito dele mesmo inconscientemente. Ele não sabe que é o espírito dele. Então aquela passividade vai vir como se fosse uma outra qualquer. Vai trazendo aquelas dificuldades que o espírito dele se encontrava. São coisas presas ainda no seu psiquismo que as suas encarnações não conseguiram apagar. Né? Que o choque anímico das encarnações, que todos os choques de todas as encarnações que ele teve, algumas delas não conseguiu ficar totalmente apagadas. Então ele vem em algum momento e o médium consegue trazer isso à tona. Então você está me dizendo então que o animismo tem muita relação com as minhas existências anteriores. Ou seja, isso acontece quando eu tenho alguma falta ou alguma prova, alguma expiação, efetivamente, de uma existência anterior, e isso de certa forma fica me incomodando. Isso está no meu inconsciente, que a gente não lembra, né? A gente tem o véu do esquecimento. E aí, em determinado momento, isso, quando eu dou a passividade, por assim dizer, isso vem à tona. Essa expiação vem à tona de uma forma muito presente, né? E aí eu começo a viver isso. E ele começa, eu enquanto alma, espírito, começo a atuar sobre mim mesmo para que eu viva
essa expiação. Isso, ele vai atuar sobre o próprio médium, Sim. né? Ou até mesmo em outros médios. Isso pode acontecer, tá? É o seu espírito atuando. Sim. Quando é no próprio médium, que a gente chama de uma comunicação anímica, não é errado isso. O que não pode acontecer é que isso se perdure, né? Então, o dirigente da reunião mediúnica tem que tomar cuidado, porque achar que isso é errado, não é errado. Isso seria um irmão precisando ser ajudado da mesma forma que um outro qualquer. Sim. Então, ele deveria ser o cuidado de conversar com aquele irmão, né? E percebendo esse animismo, percebendo o animismo, então a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Porque é o nosso irmão tarefeiro que está ali e a gente vai conversando com aquele espírito até que aquilo se resolva. E isso é bom também para ele. Só que animismo não se resume a isso, a essa passividade de vidas passadas dele. Não se resume a isso. Isso é no grau, digamos assim, um grau mais elevado. Mas o animismo diário, do dia a dia, de todas as comunicações, vem um pouco do médium. Isso é animismo, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem as suas preocupações do dia a dia, as coisas que o assolam na hora que ele sai, vai para trabalhar, está cansado, um estresse dentro de casa. Ou o jeito do Amaury, por exemplo, né? Então, Amaury, quando eu te dou um recado, eu falo assim, Amaury, você vai dar um recado para aquele amigo nosso, para o Renato. Né? Você vai dizer ao Renato que a palestra dele de domingo, que era para as 9 horas, passou para as 9h33, né? Então, você dá esse recado lá para o Renato para mim. Eu falo de um jeito, mas o Amaury vai levar esse recado para o Renato, vai sair de uma outra forma, vai sair com o jeito do Amaury, com as informações, não vai mudar as informações, mas vai mudar o jeito de levar o recado para o Renato, certo? Então, quando eu falo com você uma coisa e você passa para ele, você vai passar do seu jeito e não exatamente do meu jeito. Porque não existe uma comunicação 100%. O Espírito Erasto, no livro dos médiuns, ele já fala isso. Não existe um médium perfeito, né? Existem bons médiums e já está bom demais. Né? Já está bom demais. Porque a comunicação 100% ela não vai existir. Divaldo Franco que diz que uma boa comunicação tem 50% do médium e 50% anímico, né? Então, jamais você vai ter uma comunicação 100%. E esse animismo, ele interfere na comunicação mediúnica, ou seja, no que seria o espiritismo, que é a ação do espírito durante a comunicação. Ela sofre interferência de até 50% ou até mais do próprio médium, de forma consciente ou às vezes até inconsciente dele. A parte inconsciente ou consciente, isso é do médium. Sim. Tem o médium que ele é consciente, o médium inconsciente e o médium semiconsciente, isso é dele, tá? Quando ele está transmitindo o animismo, fazendo o animismo, a comunicação anímica, ele é inconsciente de saber que é dele mesmo. Mas ele pode ser consciente ou semiconsciente da comunicação dada. Entendi. Se ele for com um médium consciente, ele vai saber tudo o que ele falou, ele vai lembrar de algumas coisas que ele te disse durante a comunicação. Ou, se ele for um médium semiconsciente, ele vai lembrar partes fragmentárias daquela comunicação. A parte inconsciente aí fica no ele saber que é dele mesmo. Aí ele não sabe, aí ele está inconsciente disso, entende? Mas ele é consciente do que falou, do que disse e tal, mas a parte inconsciente fica daquilo que ele não sabe que é dele mesmo. Entendi. E quando acontece esse fenômeno do animismo, que é somente ele atuando sobre ele mesmo, não tem a interferência de um outro espírito, isso também acontece de forma inconsciente ou não? Ele sabe, ou seja, o médium que vive esse processo do animismo, ele faz isso de forma consciente? Inconsciente. É totalmente inconsciente? Inconsciente de saber que é dele mesmo. Sim. Né? A consciência é da mensagem. Entendi. Ele tem consciente do que falou. Ou seja, ele nunca vai entender aquela mensagem, aquela comunicação como sendo alguma coisa dele. Isso, exatamente. Ele vai achar que vem de um terceiro, de um outro espírito. Isso, exatamente. Por isso a confusão do próprio médium, das pessoas de entenderem o que é o animismo. Porque sempre vem a impressão de que quem está trazendo a informação, a comunicação é um espírito. Exatamente. Tanto é que se você chegar perto do médium, que acabou de dar essa comunicação anímica, e falar, isso é anímico, isso é
um espírito seu. Ele vai falar que não, tinha um espírito. Realmente tinha um espírito, né? Tinha o espírito dele. Entendi. Então ele é inconsciente disso. Entendi. Tá? Esse fenômeno do animismo, ele acontece somente com a minha alma, ou seja, eu atuando sobre mim mesmo, ou eu, enquanto alma encarnado, eu consigo atuar de forma anímica, eu não sei se é assim que eu poderia dizer, sobre você, por exemplo, como médium, um outro médium. Ou seja, você daria passividade para a minha alma. Bom, no livro dos médiuns, no capítulo, se não me foge a memória, 23 ou 22, somos das comunicações, Sim. Né? Das evocações. Fala também sobre as evocações dos vivos. Né? Então, o espírito do médium, ele pode dar comunicação em outro médium. Aí seria a comunicação dele, desse espírito do médium, atuando sobre outro médium. Entendi. Isso também é uma forma de animismo. Pode acontecer, sim. É animismo dele, não do médium que está dando a passividade. Né? Que eu estou dando a passividade para um outro espírito, não é o do meu espírito. Entendi. Então, mediunidade, a gente tem que entender que a mediunidade é um espírito, um agente externo. Sim. Tá? E animismo é o próprio médium dando passividade para ele. Mas é por isso que veio essa questão. Porque se é um agente externo, se um outro médium dá passividade para minha alma, espírito. no caso do meu espírito, é externo. É externo. Outro médium. Aí é mediunidade para outro médium. Mediunidade, para ele é mediunidade. Exatamente. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Acontece. É o que a gente chama das evocações dos vivos, né? Sim. Basta que esse médium, essa pessoa, esteja em estado de sono, né? Teria que estar dormindo ou em estado de sono para que esse espírito possa comunicar através de um outro médium. Entendi. Esse animismo a gente chama da parte intelectual. Tá. Né? O médium está dando passividade para ele mesmo, é a parte intelectual, que é o animismo. E a parte do efeito físico, a gente vai lembrar um pouco sobre a telecinesia, mas também tem a parte da bicorporeidade, que a gente já sabe falando sobre bastante isso, sobre a doutrina espírita, né? Sim. Antônio de Pádua, por exemplo, fazia muito bem isso. Ele conseguia fazer a sua parte da bicorporeidade. Isso também é anímico. A pessoa fala, mas a bicorporeidade, a parte da materialização é físico. Isso é um efeito físico. Mesmo essa materialização, ela acontecendo, ela pode ser até palpável, pode ser até tangível, né? Sim. Também faz parte do anímico, do animismo. Isso aí me lembra o caso, acho que a gente já conversamos sobre isso uma vez, de Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo. Momento em que ele estava dando uma aula, se não me engano, e aí de repente ele para, fica estático ali, né? O corpo dele, e vai ajudar a fazer um parto. Exatamente. E aí, nesse intervalo, o marido porque era o pai, estava correndo para ir atrás dele para poder levá-lo para fazer o parto. Eurípides Barçanufo, né, nascido em Sacramento, Isso. ele foi um grande precursor disso aí. Foi um médium. Até então ele era cético, assim como Kardec, né? Mas quando entrou na doutrina espírita, ele começou a estudar. Ele começou a produzir vários fenômenos, inclusive fenômenos físicos. E esse fenômeno da bicorporeidade de Barçanufo, ele ficou muito conhecido, assim como Antônio de Pádua. Mas o Barçanufo, por estar mais vizinho da gente, a gente tem mais contato, né? Essa história que você falou, realmente, é puro animismo. Ele estava na sala de obra, ele se desdobra, né? E vai até essa casa, onde ele era chamado mentalmente, né? Porque a pessoa que estava para dar a luz começou mentalmente, o doutor Eurípides, né? E ele vai até essa casa, faz o parto dessa mulher. Enquanto isso, o marido estava a cavalo para vir buscá-lo, né? Ele faz o parto, recebe a criança no colo da mãe e vai embora. E volta de novo ao seu estado de vigília. Sim. E fala com seus alunos, olha, vai chegar um homem a cavalo, vai bater essa porta e vai pedir para que eu faça o parto da esposa dele, só que eu já fiz. E acontece exatamente isso. O homem chega a cavalo, bate a porta, entra e fala, o senhor Eurípides, não precisa do senhor lá em casa fazer o parto da minha esposa. Mas eu já fiz, meu filho. Não, fez como? Você não quer ir? Não, então tá, então vamos lá. Aí chegou na casa dela de novo, a mulher com a filha no colo, ela até se assusta, fala, olha, senhor doutor Eurípides, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa errada com meu filho? O senhor está aqui de volta? Né? Então, assim, olha que fato interessante isso aí, né? É onde a gente percebe que o animismo tem o seu lado que é difícil de compreensão, mas tem um lado que é extremamente positivo, sabendo utilizar.
tendo conhecimento, tendo estudado, sabendo o que está acontecendo, a gente consegue tirar excelente proveito, isso se torna uma coisa muito útil na vida da gente, né? Enfim, a gente está ainda sobre o animismo, lendo aqui das minhas anotações, como é que funciona? A gente falou aqui que no animismo vem muita coisa de expiação, de vidas passadas, mas o que efetivamente é revelado? O que ele traz? O que o espírito pode a minha alma pode trazer efetivamente para mim durante esse processo de animismo? Pode, sim. Pode revelar algumas coisas, sim. Esse espírito, quando vem através do próprio médium, ele teve outras existências. Sim. Então ele teve outros conhecimentos que está ali latente a sua memória, e que pode sim vir à tona a qualquer momento. Né? Então ele pode trazer algum tipo de conhecimento durante a reunião mediúnica que o próprio encarnado não tenha. Não tem assim, não sabia que tem. Está lá. Está lá latente, então em algum momento ele pode sim trazer algumas coisas. Ou seja, as comunicações anímicas, elas também podemos tirar proveitos delas também. Podemos tirar proveito delas. Não é o habitual, não é o que acontece ultimamente, né? Hoje, geralmente, as casas espíritas atuam mais naquela parte de auxílio aos irmãos desencarnados. Sim. Essa parte de buscar conhecimento, de trazer conhecimento, Kardec já o fez. Na época da codificação, ele fez isso muito bem, né, que escreveu o livro dos Espíritos através dessas 1019 perguntas, em 1857. Então, hoje em dia, a gente já não tem muitas casas que fazem esse tipo de trabalho de trazer informações do mundo espiritual. Né? Esse a gente já entende que já foi feito. Hoje, as reuniões maiores eram para esclarecimento dos nossos irmãos desencarnados, muitos deles que não sabem ainda que desencarnaram, muitos passam ainda por as mesmas dificuldades do desencarne, digamos aí, com os suicidas, com os acidentes mais graves, né? Pessoas ficam apegadas ainda à matéria. Então, esses espíritos são trazidos às reuniões, né, mediúnicas, e lá são esclarecidos. Muitos deles só vêm para tomar o choque anímico, dar aquela despertada e segue o caminho deles. Com o anímico é a mesma coisa. Alguma coisa do espírito pode vir na reunião mediúnica, a gente conversa com ele, ele é encaminhado assim como um outro qualquer, um outro irmão de qualquer outra forma. Tá certo? Perfeito. Ulisses, eu acho que deu para esclarecer bastante dentro do que a gente tinha pensado e programado aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, quiser acrescentar mais alguma informação para a gente a respeito do animismo, sobre mediunidade de um modo geral, fique à vontade. O animismo que a gente percebe nos médios mais novos, quando você entra à casa espírita, apesar de ter passado por um curso longo de 2 anos, né? Quando ele começa a atuar realmente na doutrina, na reunião mediúnica, vai aparecer muito dele, muito do médium, muito anímico, né? Sim. E isso, a gente não pode trazer isso como um defeito, como uma coisa ruim, não. Isso é treino. Quanto mais o médium exposto à sua reunião, tarefeiro que é, disciplinado, educado, esse animismo vai ficando para trás. E vamos chegar naquela qualidade de 50% que o Divaldo falou. Entendi. Mas no começo, vamos ser muito ali, 80% animismo, 20% mediúnico. Isso é aceitável, isso é... O dirigente da reunião tem que entender isso. Que ao tempo e ao longo dos estudos e ao longo do tempo da atividade do médium, esse animismo tende a diminuir e ficar mais mediúnico, mais espírita, né? Mas o mediunismo, ele vai sempre acontecer. Porque, como diz o Espírito Erasto, né, nunca vamos encontrar isso 100%. Em qualquer comunicação mediúnica que seja. Falou que é mediúnica, qualquer que seja. Até a psicografia, ela tem a parte anímica, né? Tudo que a gente for fazer hoje tem mediunidade, tem parte anímica. A única coisa que a gente sabe que não tem é escrita direta. É pneumografia. Pneumatografia? Isso aí. Pneumatografia. Pneumatografia. É a única que a gente sabe que não tem ali o animismo, né? Mesmo assim, eu vou puxar uma coisinha para o nosso entendimento. Tá, se a pneumatografia, uma escrita direta, não tem intervenção do espírito, ela tem um efeito físico, não tem? Se ela tem um efeito físico, eu precisei buscar alguma coisa na matéria para poder fazer aquela acontecer, não é isso? Isso. Se eu busquei essa energia do encarnado, eu tenho
Nem que seja 1%zinho, eu acho que a gente tem ainda um pouquinho de animismo. Gostei, que você já deixou, deixa para o nosso próximo encontro, que a gente vai falar então talvez sobre efeitos físicos, fluidos, essas coisas. Vamos falar, vamos estudar Gênesis capítulo 14 então, para falar sobre Gênesis fluidos. capítulo 14, o livro dos médios, tem muito conteúdo para a gente poder falar sobre isso. Isso aí. Então a gente já deixa mais ou menos programado o nosso próximo encontro, de a gente falar um pouco sobre efeitos físicos. Continuando no tema, no assunto, né, que é a mediunidade, falar sobre isso, que fica bacana. Para a gente levar alguma informação, conhecimento para as pessoas também, e até mesmo para quem quiser participar e entender um pouco mais a respeito disso, e estudar conosco, o curso da mediunidade, ele continua acontecendo, do Jefferson? O curso da mediunidade continua acontecendo via WhatsApp, né? Porque como a gente sabe, a gente não está presencial, né? E enquanto isso, para a gente não ficar inerte, a gente está estudando e é um grupo muito bacana, muito pessoas estudiosas, assíduas, toda sexta-feira às 20 horas a gente inicia, né? E é muito bom. O estudo é muito bom, a gente está estudando o livro dos médiuns em sequência. Hoje nós estamos estudando sobre a obsessão. Legal. Né? Mas assim, terminando a obsessão, a gente pode buscar um outro tema. Então é interessante que a gente sempre estude. Sim. A gente sempre esteja envolvidos ali para a gente não perder essa sintonia. E esse estudo, ele está aberto a qualquer um que queira participar ou é só o pessoal da casa? Como é que faz para participar? Não, esse estudo da sexta-feira está aberto a qualquer um que quiser participar. Tá. Agradecemos a participação do nosso querido amigo Ulisses Lopes, coordenador do grupo de mediunidade do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa do Riacho, né? Já deixando o convite para o próximo encontro para falarmos sobre efeitos físicos, ainda no Conversando sobre Mediunidade. Teremos outros assuntos a serem abordados em outros programas, em outros encontros, né? E que também deixamos o convite para ele e para outros de nossos companheiros que nos ajudem a trazer mais informação, conteúdo e esclarecimento a todos. Pedimos desculpas por algumas falhas técnicas, né? Este é o nosso primeiro vídeo do nosso projeto. Pretendemos fazer outros ainda melhores e contamos com a colaboração e contribuição de todos. E se inscrevendo no nosso canal, deixando os seus comentários, colocando o seu like, nos dizendo o que foi bom, o que foi ruim, para que a gente possa melhorar e seguir juntos nesta caminhada. Muito obrigado a todos.